Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 9 da disciplina de Elementos Mecânicos de União. Agora a gente vai falar na parte 2 dessa teoria de falhas por fadiga. Lembrando que todo esse conteúdo que a gente está vendo equivale ao capítulo 6 do livro Robert Norton, que é o nosso livro base para essa disciplina. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, pessoal, é o conceito de tensões residuais. O que são tensões residuais? Tensões residuais são tensões nas quais uma peça ou um objeto tem que são tensões inerentes a ela. Ou seja, refere-se a tensões que são embutidas em uma peça sobre a qual não há nenhum esforço atuando. Uma vez que a peça está em equilíbrio, as tensões residuais próximas à superfície devem ser equilibradas por tensões de tração no interior. Ou seja, nenhuma força de cisalhamento está atuando sobre a peça. Nenhuma força, nenhuma tensão está atuando sobre a peça. Os tratamentos térmicos, pessoal, são o quê? Os tratamentos térmicos são procedimentos, né, de melhoria da qualidade da superfície e da estrutura da peça, para que as tensões térmicas surjam sempre que uma peça é aquecida e resfriada, de maneira não uniforme, como na conformação a quente ou tratamentos térmicos. Se o tratamento térmico é feito de forma exagerada, o aumento das tensões internas de tração pode causar ruptura, portanto, deve-se encontrar um meio termo. O que acontece, pessoal? Geralmente, os tratamentos térmicos servem para quê? Para melhorar as características, as propriedades mecânicas do material. Porém, se você não fizer controladamente e direcionado para o que você quer, pode acontecer de você piorar a situação da peça, ou seja, fortalecer, quer dizer, enfraquecer a resistência do material para uma determinada situação. Por exemplo, se você tem um material que vai sofrer constantes tensões de compressão e você faz um tratamento térmico que fortalece as tensões de compressão, provavelmente ele vai falhar primeiro do que se não tivesse tratamento nenhum térmico sobre ele. Aí aqui, a introdução deliberada de tensões residuais de compressão é mais efetiva em peças fabricadas com materiais de alta resistência ao escoamento. Se o limite de escoamento do material for baixo, as tensões residuais podem não permanecer por muito tempo na peça devido ao posterior escoamento provocado por altas tensões aplicadas em serviço. O tratamento térmico mais conhecido, pessoal, é a têmpera, né? Você tem basicamente dois tipos, a têmpera completa e a têmpera superficial. A têmpera completa causa tensões residuais de tração na superfície. Se o carregamento na peça criar tensões de tração na superfície, como flexão e torção, ou se entalhes na superfície de uma peça sob força normal causam altas tensões locais de tração, então as tensões residuais de tração irão piorar a situação, ou seja, a têmpera completa irá piorar a situação da peça. Então, têmperas superficiais, por outro lado, por cimentação, nitratação, chama ou indução, cria tensões residuais de compressão na superfície. Então, a têmpera completa cria tensões de tração na superfície e a têmpera superficial cria tensões residuais de compressão na superfície. Os tratamentos superficiais, pessoal, o mais comum é o jateamento de esfera e a conformação a frio. A principal regra para o tratamento superficial é a proteção contra tensões futuras em um determinado sentido, aplicando sobre tensões ao material, isto é, provoca-se seu escoamento no mesmo sentido em que as tensões aplicadas ocorrerão. O jateamento de esfera, pessoal, nada mais é do que você utilizar granalhas, utilizar esferas, microesferas, para entrar em contato com a superfície do material, causando assim um tratamento superficial no material. O que acontece? Aqui a gente tem um gráfico mais ou menos que mostra a profundidade abaixo da superfície em polegadas, ou seja, a profundidade em que as esferas penetram, contra a tensão de compressão em 1000 psi e o tipo de tratamento superficial que é feito, a nitretada, o polido, a superfície jateada com rótulo C40, com rótulo C64 e assim por diante.
Utiliza-se também o jateamento de esferas, por exemplo, para tirar a pintura do carro. O jateamento de esfera fica com essa superfície um pouco mais opaca, um pouco mais, mais sem brilho. Né? Obviamente que no carro ele não tem a função de tratamento superficial, é simplesmente para tirar a tinta do carro. Aqui seria mais perto do que seria um jateamento com granalhas. Isso aqui são as microesferas, é um material utilizado para isso. E já os tratamentos superficiais, como a conformação a frio, pessoal, nada mais é do que a superfície de revolução, para ser realizada uma superfície de revolução como eixos, em superfícies planas que possam ser passadas entre roletes e interiores de furos. Ou seja, aqui eu tenho um tarugo com um pistão que força com que esse tarugo passe por essa superfície, fazendo com que eu tenha o sentido do movimento. Isso causa um tratamento superficial na minha peça. A mesma coisa quando eu passo chapas em roletes. Eu estou modificando a superfície desse meu material. Para a gente projetar, pessoal, uma peça ou um elemento para fadiga, basicamente nós temos 4 categorias de projetos. Categoria 1, nós temos tensões uniaxiais com tensões alternadas, onde a tensão média é igual a 0. Tensões uniaxiais em um único sentido, com tensões variadas, com uma tensão média igual a 0, que seria a categoria 2. Categoria 3, tensões multiaxiais com tensões alternadas. E categoria 4, tensões multiaxiais com tensões variadas. Nesse momento, pessoal, a gente só vai estudar agora, nessa aula, categoria 1, que são as tensões uniaxiais com tensões alternadas. Lembrando que a gente viu na última aula, nós temos as tensões alternadas, onde a tensão média é igual a 0. Tensões repetidas, onde a tensão média é diferente de 0, porém a tensão mínima é igual a 0. E a tensão pulsante, onde a tensão mínima e a tensão média são diferentes de 0. As tensões variadas aqui referem-se tanto à opção C, que são tensões repetidas, como às tensões pulsantes. Como é que nós calculamos o coeficiente de segurança para as peças que estão sujeitas às tensões uniaxiais alternadas, a categoria 1, pessoal? O coeficiente de segurança é Sn sobre a minha tensão equivalente de Van Mises. Nesse caso, o Sn é numericamente igual ao meu SE. Ou seja, eu tenho que calcular o SE corrigido, calculando todos os meus Cs, todos os meus fatores de correção, devido ao tamanho, devido à temperatura, à superfície, etc. A confiabilidade, etc. Vale lembrar que a tensão alternada de Van Mises e a tensão média de Van Mises é raiz quadrada de tensão de x ao quadrado mais tensão de y ao quadrado menos tensão de x vezes y mais 3 vezes tensão de cisalhamento ao quadrado. Passei, pessoal, passei para vocês um exercício. Quero que vocês façam esse exercício, certo? É uma viga engastada, certo? Onde a minha tensão média é igual a 0, ou seja, categoria 1 de projeto. Fator de segurança da forma que a gente viu, tá certo? Espero que vocês consigam calcular. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode perguntar no canal. Curtam o vídeo. Postem suas dúvidas. Que eu puder ajudá-los, estarei aqui. Forte abraço, pessoal. Não se esqueça de assistir a aula 10, com a terceira e última parte dessa teoria de falhas por fadiga. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.